Episódio 4. Contexto neoliberal e sofrimento psíquico. Causas do sofrimento e formas de enfrentamento. Nesse episódio, vamos apresentar o que o grupo envolvido no DD, realizado na Escola de Enfermagem da USP, discutiu a partir da síntese rápida para enfrentamento do sofrimento psíquico de universitários. É tempo de uma política. Ou seja, o que foi identificado como causas de sofrimento psíquico na USP e as propostas de enfrentamento. Para o enfrentamento desse sofrimento, a síntese de evidências apresentou 4 propostas. 1. Estabelecer e apoiar políticas de fortalecimento da saúde mental de estudantes. 2. Integrar programas de atenção à saúde mental, ampliar sua oferta e facilitar seu acesso pelos estudantes. 3. Promover programas educacionais e estratégias de comunicação relacionadas ao sofrimento psíquico contemporâneo e ao seu enfrentamento, para que os estudantes conheçam os serviços e recursos e identifiquem práticas de fortalecimento. E 4. Monitorar e avaliar continuamente as necessidades em saúde dos estudantes dos cursos da área da saúde. Essa série de vídeos é, inclusive, uma forma de colocar em prática a terceira proposta gerada na síntese de evidências. Tais propostas foram levadas para o DD e amplamente discutidas, mas antes, os participantes reforçaram a discussão sobre as causas do sofrimento psíquico na USP. Foi abordado o volume de atividades curriculares e extracurriculares cada vez maior nos currículos de cursos superiores, e como a disseminação de valores de competitividade e produtividade no meio acadêmico resultam em sentimento de culpa quando o discente não está estudando ou produzindo, mesmo em suas horas de lazer, potencializando seu sofrimento. A ditadura do produtivismo associada à competitividade acarreta nos estudantes uma constante necessidade de reafirmar suas habilidades. Em outras palavras, desenvolve-se a sensação de que é necessário ganhar lutas e alcançar metas a todo momento, a fim de vencer uma competição que parece ser contra todos. O diálogo deliberativo apontou ainda a discriminação em relação à raça, gênero e classe social como elementos causadores de sofrimento psíquico. Ressalta-se que os estudantes com distintos perfis de reprodução social dispõem de recursos desiguais para lidar com as dificuldades encontradas para a realização de seus cursos, o que resulta em formações cujas qualidades não dependem exclusivamente do discente, como afirmam os defensores da meritocracia. O diálogo deliberativo explicitou que os docentes, ao reproduzirem ideais como o da competitividade, produtividade e meritocracia, aos quais também são submetidos e que afetam sua própria saúde mental, têm atitudes autoritárias que causam nos estudantes sofrimento psíquico, o que se chamou de terrorismo pedagógico. No diálogo deliberativo foi falado sobre o sofrimento ainda maior causado pelas necessidades que os estudantes sentem de buscar formas individuais de enfrentar esse sofrimento a fim de se manterem produtivos, visto que não é possível alterar as causas do seu sofrimento na realidade atual, o que os leva a tentar mitigá-lo. Quando não são capazes de manejar seu sofrimento, o desempenho de discentes continua reduzido e forma-se um ciclo vicioso entre sensação de fracasso acadêmico e sofrimento psíquico. Após a exposição de todas essas informações, nós podemos nos perguntar: como enfrentar um problema de tamanha magnitude? Por onde começar? Qual a melhor abordagem? Como resposta para essas e outras questões, o diálogo deliberativo propôs soluções coletivas e institucionais, por meio de uma política universitária. A institucionalização do enfrentamento do sofrimento psíquico visa impedir que essas ações sejam executadas apenas por iniciativas voluntárias de docentes e discentes, deixando-os desamparados e sobrecarregados, além de prejudicar a continuidade do processo. Dentre as principais propostas do diálogo deliberativo, é citada a necessidade de criação de núcleos articulados para apoiar o diagnóstico situacional e o planejamento das ações pretendidas, uma mudança curricular que reconheça o contexto dos discentes, a ampliação do acesso a atendimentos voltados à saúde mental individuais na rede, integrados ao SUS, e a monitorização para estudantes com sofrimento e intenção suicida. Também é ressaltada a necessidade de ações que ultrapassem a esfera individual, incluindo ações de promoção da saúde mental e prevenção em âmbito coletivo, a fim de estimular reflexões e respostas coletivas, além de sensibilizar os indivíduos sobre o sofrimento psíquico
e promover o protagonismo estudantil. Algumas dessas sugestões foram materializadas a partir da criação da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento da USP, a PRIP, criada em 2022. Trata-se de uma pró-reitoria, órgão central executivo da USP, que tem como função propor, coordenar, centralizar e apoiar políticas transversais, sob a ótica da equidade e da interseccionalidade. Lembrando que a USP tem sido formada por um corpo discente diverso, que fora ignorado até então. Essa diversidade imprescindível se iniciou apenas em 2006, com o Programa de Inclusão Social da USP, o INCLUSP, voltado para aumentar a presença de alunos da rede pública de ensino, e apenas em 2017 houve a adoção da política de cotas, que ampliou o acesso a pessoas negras e indígenas. Com a diversificação das pessoas que acessam a USP no que se refere à classe social a qual pertencem, o corpo estudantil passou a ser caracterizado pela heterogeneidade de perfis de reprodução social, o que significa que coexistem no ambiente universitário grupos sociais submetidos a diferentes potenciais de fortalecimento e desgaste. Entretanto, como discutido anteriormente, a universidade que permite esse encontro entre grupos sociais e formas de vivência está inserida num sistema capitalista marcado pelas suas contradições e disputas de interesse, que por fim favorecem os grupos historicamente privilegiados. Portanto, com o objetivo de fazer acontecer a mudança necessária, é preciso protagonismo estudantil. Se faz necessário ouvir e atender aos interesses que impactam diretamente na vivência, permanência e no pertencimento estudantil. Quando falamos em protagonismo estudantil, nos referimos à construção coletiva do movimento estudantil, em que são formados espaços que fomentam discussões sobre a conjuntura social e política, educação, saúde, perspectivas profissionais e outros temas. Sua finalidade de formação política, tendo em vista seu caráter transformador, pela transformação do jeito de fazer e de se pensar. Para além da capacidade de propor mudanças, os movimentos estudantis representam um aspecto importante para o fortalecimento dos estudantes. Portanto, se faz necessária a valorização dos movimentos estudantis que atuem dentro da universidade de forma contra-hegemônica e crítica. Dentro da USP e das universidades como um todo, temos, a partir da construção estudantil, a presença de centros acadêmicos, CEAs, que têm a capacidade de se conectar com as pautas locais dos estudantes, estabelecer uma relação com a diretoria da faculdade e de construir em conjunto com os indivíduos. Equiparado aos CEAs, temos a experiência de atléticas e baterias, também próprias de cada faculdade, que trazem à discussão as políticas de acesso ao esporte e à cultura, além de proporcionarem um ambiente de integração a partir de eventos organizados internamente ou externamente. Como representação universitária, temos o Diretório Central Estudantil, o DCE, composto por uma chapa eleita por todos os campi, e que deve ter como objetivo representar todos os estudantes da universidade em que se encontra, por meio de lutas e disputas democráticas. Fornecendo acolhimento e fortalecimento de lutas estão os coletivos, que são auto-organizados e podem construir com os CEAs, como, por exemplo, os coletivos feministas, do movimento negro, LGBTQIAP+, e etc. A política de cotas é um exemplo factível da luta do movimento estudantil. Na USP, como abordado anteriormente, foi em 2017, por meio do Núcleo de Consciência Negra da USP e do DCE, que a pauta foi levantada em assembleia estudantil. Foram utilizadas ferramentas de pressão política, como paralisação e atos, para fortalecer a luta. Sendo assim, ao agregar indivíduos de grupos com distintos perfis de reprodução social que convivem em uma mesma instituição produtora de desgastes, o movimento estudantil tem uma grande força, quando organizado, para exigir e lutar pelos seus direitos. Mas será que os movimentos estudantis e a participação política são as principais respostas? Bem, é uma das nossas melhores estratégias, pois, como apresentado anteriormente, identificamos questões de base estrutural na raiz do sofrimento psíquico. Portanto, uma questão de ordem estrutural deve ser combatida coletivamente, para um efeito consistente e duradouro, capaz de fortalecer grupos sociais e reivindicar ações institucionais. É tempo de uma política. Alimentar você, vai clarear você, vai iluminar você,
pra proteger, pra inspirar e alimentar você. Revolução se aproxima, se prepare. Pegue suas armas, marcha, Apache, nunca pare. Encare.